Olá! Sabe, a gente costuma pensar na fé como uma coisa que acontece, sei lá, dentro de um templo, em rituais, orações, mas e se a prova mais profunda da nossa espiritualidade estivesse na forma como a gente paga um salário? Ou como a gente faz negócios? Ou até em como a gente se lembra da nossa própria história? É exatamente isso que vamos desvendar hoje, mergulhando fundo nas leis que são impressionantemente práticas do livro de Deuteronômio. Bom, vamos começar com essa provocação aqui. A fé de verdade, ela é medida pela frequência no culto ou pela justiça que a gente pratica no dia a dia? O livro de Deuteronômio dá uma resposta bem clara, viu? E ela pode nos surpreender. Vamos analisar como Deus constrói uma sociedade onde a fé tem mãos, tem pés e pulsa no coração da vida pública. O nosso primeiro pilar é a justiça. E olha, não é uma justiça fria de tribunais, não. É uma justiça de mãos abertas. As leis de Deuteronômio criam uma verdadeira rede de segurança social que protege ativamente quem a sociedade normalmente esquece. E o que é realmente interessante aqui é que isso não era uma sugestão de caridade, tipo, seja bonzinho. Era a lei. As sobras da colheita não eram vistas como desperdício, mas sim como a provisão intencional de Deus para os mais frágeis. Era um sistema divino de assistência social embutido na própria economia da nação. A prosperidade de um era, por lei, a segurança do outro. Parem para pensar na modernidade disso. Sério, milhares de anos antes de qualquer lei trabalhista, Deus já estabelecia a dignidade do trabalhador. Reter o pagamento diário de uma pessoa pobre não era só um probleminha administrativo, era um pecado que clamava direto aos céus. A justiça de Deus se importa sim com o fluxo de caixa dos mais necessitados. E aqui a lei coloca limites muito claros ao poder. Um credor não podia de jeito nenhum tomar as ferramentas de trabalho de alguém como garantia. Por quê? Porque isso seria como penhorar a própria vida da pessoa. E tem mais, era proibido invadir a casa de um devedor para pegar o penhor. O credor tinha que esperar do lado de fora. A razão? Para proteger a dignidade daquela família. Uma dívida não cancelava a humanidade. Um princípio que, nossa, ecoa até hoje nesses debates sobre práticas de cobranças justas. E até na hora de punir, havia um limite. O número máximo de açoites era 40. Isso ilustra de forma brilhante um princípio divino. A justiça corrige, mas ela não degrada. A punição nunca poderia ter como objetivo humilhar ou destruir a imagem de Deus em alguém, mesmo que essa pessoa fosse culpada. Certo? Agora vamos para o nosso segundo ponto e ver como isso tudo se aprofunda. A fé não ficava só na proteção social, não. Ela tinha que ser visível ali, na praça do mercado, nas transações comerciais, nos compromissos de família. A integridade era, literalmente, a vitrine da aliança com Deus. Antes da gente avançar, precisamos entender o peso dessa palavra, abominação. Não é só uma coisa ruim ou errada, é um termo teológico pesadíssimo para algo que Deus considera repugnante, uma violação direta do seu próprio caráter. Guardem bem essa definição. E aqui está a conexão poderosa. Usar pesos e medidas falsos no comércio era considerado uma abominação. Para Deus, enganar um cliente não era uma questão de ética comercial e pronto. Era um ato de infidelidade espiritual, quase um ato de idolatria. A sua balança ali no mercado era como um altar, e nela era possível estar adorando a Deus ou ao lucro desonesto. Essa lei, que pode parecer bem estranha para nós hoje, era mais um mecanismo de proteção. Não se tratava de um casamento romântico forçado, mas de uma rede de segurança para a viúva. Numa sociedade em que mulheres não possuíam terras, ficar viúva e sem filhos significava miséria de abandono. A lei garantia que ela continuaria segura dentro da família e que o nome do falecido não seria esquecido. Ok, então a gente já viu a justiça e a integridade. Mas qual era o motor por trás de tudo isso? O que motivava o povo a viver de uma forma tão radicalmente diferente das nações ao redor? A resposta é a memória. A memória da redenção era o combustível de toda a ética de Deuteronômio. Olha só essa confissão que cada israelita fazia ao entregar os primeiros frutos da colheita. Era um resumo da sua história. Eles não chegavam dizendo, olha só como eu trabalhei duro. Não. Eles diziam, eu era vulnerável, eu fui escravo, Deus me resgatou e me deu tudo isso. A prosperidade vinha sempre acompanhada pela memória da fragilidade. E essa frase é o coração de tudo. Ela aparece de novo e de novo. Por que ser justo com o estrangeiro porque você foi estrangeiro? Por que ser generoso com o pobre porque você foi escravo? A graça que eles receberam no passado se tornava a medida da responsabilidade ética deles no presente. Isso muda totalmente a nossa percepção sobre o dízimo, né? A cada 3 anos, ele não ia para o templo.
Era usado por um grande banquete comunitário, garantindo que os mais pobres tivessem o que comer. Para Deus, a adoração só era completa quando a mesa da comunidade era estendida para todo mundo. Isso nos desafia a ver nossas contribuições não só como o sustento de uma instituição, mas como um ato direto de justiça. E tudo isso culmina numa cerimônia pública, grandiosa, inesquecível. É aqui que todas essas leis são seladas como um compromisso nacional, e onde a gente encontra uma das mais profundas revelações teológicas de todo o Antigo Testamento. Tentem imaginar a cena. Metade da nação num monte, a outra metade no outro, e os levitas ali no vale, proclamando a lei em voz alta. A aliança não era um contrato privado, era um espetáculo público. As regras da vida com Deus estavam escritas em pedras enormes, caiadas, para que ninguém pudesse dizer que não sabia. E o ponto crucial é este: as maldições proclamadas publicamente miravam nos pecados secretos, a idolatria praticada em oculto, o suborno que ninguém vê, a injustiça contra o órfão que não tem como se defender. Deus estava dizendo: eu vejo o que acontece a portas fechadas. Justiça para mim não é uma questão de aparência. E a cada maldição proclamada, todo o povo respondia em uma só voz: Amém! Esse amém não era um ritual vazio, não. Era uma assinatura pública. Cada pessoa estava dizendo: eu concordo, eu assumo a responsabilidade de viver segundo este padrão. Mas é aqui que vem a grande virada, o plot twist da história. Onde Deus mandou construir o altar do sacrifício e do perdão? No Monte Gerizim, no Monte da Bênção? Seria o óbvio, né? Não. Ele mandou construir o altar exatamente no Monte Ebal, o Monte da Maldição. A graça foi estabelecida precisamente no lugar do julgamento. Deus já estava sinalizando que a solução para a nossa desobediência não viria do nosso esforço, mas de um sacrifício oferecido no lugar da maldição. E séculos depois, o apóstolo Paulo conecta todos os pontos. Aquele altar no Monte da Maldição era uma sombra do que viria, a cruz. Cristo se fez maldição no nosso lugar para que nós pudéssemos receber a bênção. Ele subiu no nosso Monte Ebal para nos dar a vida do Monte Gerizim. E isso nos traz de volta ao começo. As leis de Deuteronômio não são um código ultrapassado. Elas nos ensinam que uma fé genuína é moldada pela memória do resgate. Então a pergunta que fica para nós é: a lembrança do que Cristo fez está realmente moldando a forma como a gente vive, trabalha e se relaciona hoje? De que estamos nos lembrando?